Olá, estudantes! Está no ar mais uma videoaula do professor Antônio Augusto aqui no YouTube, dedicada aos estudantes do oitavo ano. Hoje a gente vai estudar o conteúdo de potência de base 10, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo de potências, onde a gente vai representar os números em notação científica a partir já dos conhecimentos adquiridos nos cálculos com potências de expoentes que a gente já viu nas aulas anteriores, tá certo? Então te convido agora a vir junto comigo para esta videoaula de potência de base 10. Então trazendo aqui para vocês um pouquinho de quem foi Arquimedes, né? Arquimedes foi um matemático grego que viveu no século 3 antes de Cristo. Em um de seus estudos, ele tentou calcular quantos grãos de areia eram necessários para encher uma esfera de centro na Terra e raio alcançando o Sol. Certo? Então, vejam qual era o mistério, qual era o cálculo que Arquimedes queria resolver. Da Terra até alcançar o Sol, nessa distância, esse raio do centro na Terra até o alcance do Sol. Ele queria saber quantos grãos de areia seriam necessários para ocupar essa distância. Então, ele obteve um número formado por muitos algarismos. A gente sabe, né, que a distância da Terra para o Sol é bem considerável, é bem alta. Então, Arquimedes precisava representar o resultado de forma mais resumida. Para isso, ele criou uma maneira de representar próxima às potências que utilizamos atualmente. Então, ao escrevermos o resultado obtido por Arquimedes nas notações atuais, vejam só a potência que teremos. Teremos 10 elevado a 63. Então, imagina esse número calculado. Então, isso aí é a forma que é se utilizada, né, para reduzir um valor muito grande, né, onde a gente reescreve esse valor em notação científica. Quando se deparamos com números muito grandes, a gente vai aprender nessa aula a como reduzir esse valor, transformando numa potência, aqui nesse caso, numa potência de base 10. Mais para frente também a gente vai ver a notação científica com casos, né, em que não necessariamente aqui teremos outro valor multiplicado por essa base 10 elevado a um expoente que vai de acordo com a quantidade de casas decimais que a gente vai aprender daqui a pouquinho, certo? Então, observando na tabela a seguir, né, outras potências de base 10. A gente já demonstra aqui a notação científica, mas a gente vai explorar daqui a pouco melhor como funciona a notação científica. Mas vejam como é o critério das potências de base 10. Observa que eu tenho nessa primeira coluna 10. Primeiro que a gente tem essa primeira linha aqui, 10 elevado a zero é igual a 1, né? Já pela propriedade que a gente aprendeu na primeira aula de potências, que toda base elevada a zero é 1. Aí observem aqui, ó, 10 elevado a 1 igual a 10, 10 elevado a 2 igual a 100, 10 elevado a 3 igual a 1000. Observem que eles obedecem, né, uma sequência. Que sequência é essa? Tem um padrão. A cada novo expoente elevado, aumenta-se um zero. Então, a cada novo expoente se acrescenta um novo zero. Então, observa aqui, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2, 100. Então, tenho 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros. 10 elevado a 4, 4 zeros. Então, o que isso significa? Que na potência de base 10, eu simplesmente vou reescrever o número 1, que já tinha aqui do 10, e a partir do 1 eu vou escrever a quantidade de zeros que o expoente estiver mandando. Então, por exemplo, aqui nesse 10 elevado a 6, eu reescrevo 1 e como o expoente é 6, eu vou reescrever 6 zeros. Entenderam? Bem fácil, bem dinâmico de se resolver sem a gente estar precisando multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Multiplicar 6 vezes. Reescreve o 1 e a quantidade que estiver no expoente é a quantidade de zeros que eu vou colocar à frente do 1, certo? Sempre à direita. Isso para as potências de base 10 com expoente positivo. Agora, na segunda coluna, quando o expoente é negativo, a gente também já viu potência com expoente negativo.
é o mesmo critério, só que ao contrário. Por exemplo, ó, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a menos 1 é o 10 ao contrário. 10 ao contrário é quem? 0, 1. Só que um detalhe, sempre no primeiro zero, da minha esquerda para a direita, sempre nesse primeiro zero, eu vou colocar a vírgula. Então, ó, vamos pegar novamente aquele número, 10 elevado a 6, que é o 1 preenchido com 6 zeros, né? Que vai dar 1 milhão. Então, observa um pequeno detalhe. Quando eu colocar aqui 1 milhão ao contrário, você vai reescrever, só é voltando 6 zeros e por fim 1. Né? Estou colocando de trás para frente. E sempre a vírgula no primeiro zero. Observa que todos aqui obedecem a sequência, a vírgula no primeiro zero. Então, é o mesmo valor, só que o contrário. Por exemplo, 10 elevado a 4. Está aqui 10.000. Então, 10.000 ao contrário é quem? É 0,0001. Com a vírgula sempre no primeiro zero. Então, para as potências de base 10 com expoente positivo, é a repetência do 1 e a quantidade de zeros que o expoente mandar. E no caso da base 10 com expoente negativo, é aquele mesmo número, que seria do 10 elevado a 4, só que o contrário, certo? Então, 10.000 ao contrário, 0,0001, com vírgula sempre no primeiro zero da esquerda. Tranquilo isto aí, né, pessoal? Então, continuando. Na primeira coluna, note que os expoentes são números positivos e a quantidade de zero do resultado é igual ao valor do expoente. Então, para calcular 10 elevado a 6, por exemplo, basta acrescentar 6 zeros à direita do algarismo 1, certo? Como eu falei anteriormente, 10 elevado a 6, ó, reescreve 1, aqui eu tenho 6, está aqui, reescrevo 6 zeros. Na segunda coluna, note que os expoentes são números negativos e a quantidade de casas decimais do resultado é igual ao oposto do valor do expoente. Então, para calcular 10 elevado a menos 6, por exemplo, que é o mesmo número lá, só que o contrário, basta acrescentar zeros à esquerda do algarismo 1 até completar 6 casas decimais, incluindo o algarismo 1. Lembrando sempre que no primeiro zero da esquerda coloca-se 1. Observe que aqui a gente tem 6 zeros e um número 1. Tranquilo, pessoal? Só fazer o inverso e a vírgula no primeiro zero. Então, chegando na notação científica, quando trabalhamos com números que apresentam muitos algarismos, é utilizada uma escrita abreviada chamada notação científica, que é uma maneira de representar um número utilizando potências de base 10, certo? Conforme aquela tabelinha. Só que aqui a gente vai ter mais um acréscimo. Então, vejam só. Os números representados com essa notação são escritos na forma A vezes 10 elevado a n, em que A é um número maior ou igual a 1. Então, veja só, o A tem que ser sempre um número maior ou igual a 1, certo? De 1 acima. E menor do que 10. Esse valor vai estar entre 1 e 10, o valor aqui de A. E n é um número inteiro. E n vai ser um número inteiro, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, ou menos 1, menos 2, menos 3, certo? Sempre um número inteiro. Isso aí a gente já aprendeu daquela nossa primeira videoaula, né, sobre os números reais, onde estão incluídos lá os números inteiros. Então, vamos calcular alguns exemplos, né? A gente viu só na tabela, mas a gente ainda não reescreveu em notação científica. Então, veja esse exemplo de alguns números escritos em notação científica. Por exemplo, a medida da distância média entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, reescrevendo esse valor aqui, 149 milhões e 600 mil quilômetros, a gente vai definir o seguinte. A gente quer reescrever esse valor como uma potência de base 10. Então, eu tenho um número alto, eu quero reduzir ele. Então, como é que vai funcionar? Observe o seguinte. Eu tenho, até chegar no primeiro zero da esquerda para a direita, eu tenho 4 números diferentes de zero. Então, eu vou reescrever eles na frente, 1496. Só que o primeiro número diferente de zero é quem? É 1, certo? Esse número aqui, 1. Então, a vírgula vai ficar aqui entre o 1 e o 4. E eu vou contar agora, antes disso, vou reescrever 1,496
vezes 10, porque eu estou trabalhando com a base 10, certo? Com a potência de base 10. Então, relembrando, estou com esse número aqui, eu quero colocar a vírgula contando da esquerda para a direita. Qual é o primeiro número da esquerda para a direita diferente de 0? É o 1. Então, o 1 está aqui, né? Vou colocar a barrinha e depois eu tiro. Então, só para dizer onde a vírgula foi colocada. Então, eu vou contar do 4 até o último valor, que é 0. Quantos números eu tenho? Quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 8 números, certo? Ó, 2 mais 3, 5, mais 3, 8. Eu tenho 8 números. Observa que o valor aqui, 1,49496 vezes 10, vai ser elevado ao total de casas decimais do 1 até o final, ou seja, do 4 até o 0, são 8 casas. Então, consequentemente, minha notação científica será 1,496 vezes 10 elevado a 8, porque do 4 até o último zero, até o último valor aqui, eu tenho 8 casas decimais, então meu expoente será 8. A medida aproximada do comprimento da Vespa Mimaridae, ou Mimaridae, é 0,025 centímetros. Então, reescrevendo aqui, 0,025, isso aqui vai ser igual. Observe o detalhe, né? Esse valor aqui é decimal, né? 0,025. Então, conforme o primeiro exemplo, eu coloquei a vírgula no primeiro valor que eu encontrei, diferente de 0 da esquerda para a direita. Observe que aqui o primeiro valor é 0, 0. Então, aqui já tem uma vírgula. Mas eu quero achar esse primeiro número para eu colocar outra vírgula. Que número será esse? Eu tenho esses dois zeros, então tem que ser aqui, certo? Então, minha vírgula vai ter que ser colocada aqui. Então, eu vou reescrever esses dois valores com a vírgula, certo? Então, a minha nova vírgula vai ficar aqui. Então, vai ser 2,5. 2,5 vezes 10, que a minha base é 10. Posso apagar aqui. Vezes 10. Aí eu conto. Entre as duas vírgulas, eu tenho quantos valores? Entre as duas vírgulas, eu tenho 2 valores. Consequentemente, isso aqui vai ser elevado a 2. Só que tem um detalhe. Vai ser elevado a menos 2. Porque eu estava trabalhando com um número decimal. E qual é o critério se eu não estiver compreendendo dessa forma que o número é decimal e, consequentemente, ele vai ser um número negativo? Eu vou explicar um detalhe para vocês entenderem. Quando é que o expoente é positivo ou negativo? Vejam só. Quando eu tinha 149.600.000, quando eu transformei ele no número decimal, ele ficou maior ou menor? Ficou menor, né? 1,496 é menor do que isso. Então, quando o valor daqui da minha notação se torna melhor do que o anterior apresentado, o expoente será positivo. Agora aqui eu tinha 0,025. Andei as casas decimais até chegar no primeiro valor inteiro diferente de 0 era 2, então coloquei a vírgula aqui, então eu reescrevo só os números diferentes de 0 aqui na frente, que é 2,5, vezes minha base, que é sempre 10, e observa que 0,025, quando eu transformei ele aqui, ó, na notação, ele se tornou 2,5, 2,5 é maior. Então, quando o valor for maior do que o anterior, o meu expoente, consequentemente, será negativo. Ó, maior, menor, expoente é positivo. Menor, maior, expoente é negativo, certo? Então, só é verificar isso para eu entender quando o expoente vai ser positivo ou negativo. Então, contei aqui entre as duas vírgulas duas casas decimais, consequentemente, menos 2. Então, meu valor, meu resultado será 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Esta é a notação científica. Vamos responder um exercício aqui para vocês compreenderem melhor esta aula de notação científica. Eu trouxe para cá para ficar melhor para vocês entenderem. Vejam só. Questão 1. Calcule as sentenças e escreva os resultados sem utilizar potência, certo? Sem utilizar potência, vamos resolver. Então, como vai ficar aqui? Vejam só. Isso aqui vai ser igual.
10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3, poderia ser reescrito como uma potência de bases iguais, onde eu repetiria a base, né? 10 elevado à soma dos expoentes, seria 8. Mas já sem precisar utilizar potência, como é que eu faço? Eu estou com base de 10, então eu repito o 1, como a gente aprendeu anteriormente, que a gente repete o 1, e vê o seguinte, eu tenho expoente 5 e expoente 3. 5 mais 3 é igual a 8. É uma multiplicação, certo? Na multiplicação os expoentes são somados. Então, eu vou fazer o quê? Reescrevo apenas o 1 e a quantidade somada dos dois expoentes é 8. Então, aqui vai ser 8 zeros, certo? 3, 6, 7, 8 zeros. Quase bem feito esses zeros aí, né? Não tem, preciso praticar mais. Então, aqui está a resposta. Vai ser o número 1, eu reescrevo, e 5 mais 3 igual a 8. Então, coloco 8 zeros na minha resposta, tá certo? É 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 2. Observa agora um detalhe importante. Lá eu estava trabalhando com multiplicação. Aqui é uma divisão. Na divisão, a gente aprende nas propriedades. Na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, sem precisar utilizar a potência, a gente faz o quê? Repete o 1, né, que a gente aprendeu. E 9 menos 2. Aqui é menos, certo? 9 menos 2. E aqui é mais. Multiplicação é mais, na divisão é menos. 9 menos 2, 7. Ou seja, 7 zeros eu vou colocar aqui depois do 1. 1, 7 zeros. Então, tá respondida a questão 1. Bem fácil, né, pessoal? Repete o 1 e a quantidade de expoentes. Seja na multiplicação você soma os expoentes, seja na divisão você subtrai e coloca a quantidade depois do 1. Não tem erro. Agora escreva o número apresentado em cada item em notação científica. Então, observa. A notação científica, eu tenho que observar qual é o primeiro valor da esquerda para a direita diferente de zero. Nesse caso aqui, já de imediato é o 5. Então, vai ficar 5, o zero. Quando der 5,0, fica a critério colocar o zero. Simplesmente 5, certo? Dá no mesmo. Vezes 10, que já é do padrão 10, né? Porque eu estou multiplicando. É A vezes 10 elevado a N. Então, 5,0 vezes 10. O meu N aqui, meu expoente, vai ser quem? A vírgula ficou aqui entre o 5 e o 0. Então, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula até o final, até o último número. 3, 6, 9, 12. Então, meu expoente será 12. 5,0 vezes 10 elevado a 12. Por que 12 positivo? Porque eu tinha esse valor imenso aqui, né? Com várias casas decimais. E 5, quando eu transformei na notação científica, se tornou 5. 5 é bem menor do que esse valor estrambólico aqui colocado. Então, quando o valor daqui fica menor do que o apresentado na alternativa, o meu expoente será positivo. Agora, na B, será que o expoente vai ser positivo ou negativo? Observa que eu já tenho um número decimal, começa com um monte de zero. Então, enquanto eu não achar um número diferente de zero, eu vou observando. Cheguei. Primeiro número diferente de zero é 2. Então, minha vírgula vai ficar sempre após ele. Então, depois dele, então vai ficar 2,9, certo? Eu reescrevo os demais números após a vírgula. Vezes minha base, que vai ser sempre 10, certo, pessoal? Aqui sempre reescreve 10. O que vai mudar é sempre o valor primeiro aqui, o expoente. E vou contar quantas casas decimais tem a partir dessa primeira vírgula até a outra que eu tive que colocar para transformar em notação científica. Então, eu conto 2, 4, 6, 8, 9. Se é negativo ou positivo. O valor era 0,000000029. Se tornou 2,9. 2,9 é maior do que um valor 0, alguma coisa, não é isso? Então, se ele se tornou maior, aqui o meu expoente será negativo. Sendo ele negativo, quando eu contei, deu
3, 6 deu 9, então vai ser 10 elevado a menos 9, ou seja, 2,9 vezes 10 elevado a menos 9, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre potências de base 10. Então, estudem, se dediquem, respondam à atividade, tirem suas dúvidas e se inscrevam, curtam meu canal, compartilhem aí para mais pessoas assistirem esta videoaula. Então, nos vemos na próxima videoaula, se Deus quiser, aqui no canal do professor Antônio Augusto, canal dedicado à disciplina de matemática. Por enquanto, aulas dedicadas aos alunos do 8º e 9º ano. Tchau, fique com Deus.